Como blindar o seu benefício de fundo de pensão? Esse é o tema da nossa live de hoje, que acontece toda quinta-feira, às 14 horas, aqui no nosso canal do YouTube Fundos de Pensão. E estar protegido para enfrentar qualquer situação que eventualmente possa acontecer no seu fundo de pensão, sem dúvida nenhuma, é um grande trunfo que um participante tem às mãos. Fique comigo até o final dessa live que você vai aprender 5 importantes e valiosos passos que vão deixar você preparado para qualquer situação e inclusive evitar que muitas situações aconteçam ferindo o seu benefício. Então você que já segue aqui o canal, pega aí o seu papel e a sua caneta para que você possa anotar todos esses passos e fazer o seu checklist junto comigo. Você que ainda não segue o canal, clique agora em se inscrever, ative as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui e dê o seu like aí no nosso conteúdo. Também compartilhe ele, chame seus amigos para essa live junto com a gente. Como eu sempre faço aqui, essa live é feita por mim e por você. Deixa aí nos comentários qual é a sua cidade, qual é o seu fundo de pensão. Assim eu posso fazer um conteúdo direcionado para você. E deixe também as suas perguntas, que no final dessa live eu respondo o maior número de perguntas possíveis. Vamos lá? Gente, por que é tão importante blindar o seu benefício de fundo de pensão? Se você para pensar nessa pergunta, você pode começar respondendo a seguinte questão: o quanto o seu benefício de fundo de pensão é importante e o que ele representa no seu orçamento todos os meses. Quando você recebe o seu benefício do INSS e recebe também o seu benefício de fundo de pensão, qual é a relevância dele nas suas despesas, para a sua família, para os seus sonhos, seus projetos? O quanto ele significa na sua vida financeira? É sobre esse olhar que a gente fala da relevância de você proteger esse benefício, deixar ele blindado, falar assim: olha, o meu benefício está protegido de qualquer alteração. Eu falo isso porque sei que muitos dos participantes, advogando por tantos anos e já tendo representado diretamente mais de 10 mil participantes de fundo de pensão, eu escuto constantemente o relato de como essa história começou e como as pessoas desejavam ou esperavam estar nesse momento de vida. Então, quando você faz uma acumulação de reserva ali ao longo de 30 anos, é super importante, você ver que você economizou um valor e que ele tinha um objetivo. Qual que era esse objetivo? Como você esperava estar nesse momento? A grande maioria dos participantes que eu conheço esperavam estar nesse momento tranquilos, seguros, com a garantia de que seus benefícios seriam pagos da forma como esperada pelo tempo imaginado. E sei também que essa não é a realidade de muitas pessoas que estão enfrentando os planos de benefícios em planos de benefícios definidos, pagamentos de equacionamentos, reduções de benefícios em regulamentos de plano. Quem é FUNCEF, que nos acompanha nessa live de hoje, está aí com redução de benefício no plano BD Saudado. Quem é PPSP Ultra Fértil, também com redução de benefício no plano vitalício. São cenários que estão sendo enfrentados pelas pessoas, são reais. Mas existem maneiras de você proteger o seu benefício. E hoje você que está aqui junto comigo nessa live vai conseguir responder essas perguntas. Já temos aí o Francisco Ernesto do plano Petros Ultrafértil. Um dos exemplos que eu trouxe aqui agora, que está sofrendo redução de benefício. O Antônio Guedes do Postales, com proposta de migração aí, batendo na porta, Antônio? Temos também a Carmen da FUNCEF, Reg Replan não saudado. Tá aí com redução de benefício, vivendo isso na redução de benefício. Então, isso é muito importante.
tá? É importante essa estabilidade, é importante esse momento, né, que a gente está vivendo. Então, olhar para isso, blindar, proteger o seu benefício e estar com isso direto aí com você, tá com esse momento aí envolvendo você, tá? Então, vamos passar aqui, gente, para o primeiro passo. Então, pega aí seu papel e sua caneta e vamos para o nosso primeiro passo. O primeiro passo é você saber qual é o seu plano. Vamos entender o que significa essa pergunta. O que é o seu plano? Qual é o seu plano? Existe a fundação, existe essa entidade, né, que está aí com você. Isso é um ponto importante, é um nome importante. Esse é a sua entidade, esse é o seu fundo de pensão. Vou exemplificar aqui para que vocês possam entender. Petros é um fundo de pensão, Postales é um fundo de pensão, Funcef é um fundo de pensão. É uma entidade que administra esse plano. Fundação Real Grandeza, a gente tem Forluz, nós temos Previ, nós temos várias, né? Viveste, são vários fundos de pensão e esses fundos são as entidades. Esse não é o seu plano. Essa é a sua entidade, é o seu fundo de pensão, mas não é o seu plano. Aqui o primeiro passo é você saber qual era o seu plano. Então, dentro dos fundos de pensão existem planos diferentes e você pode pertencer a um ou mais plano. Então, você pode ser, por exemplo, PPSP repactuado ou não repactuado dentro da Petros e ser PP2. Você está em dois momentos diferentes, você tem duas condições diferentes. Você pode ser Funcef e dentro da Funcef ser Reg Replan, não saudado, ou ser Reg Replan, saudado. São planos diferentes. Você pode ser Postales e ser BD saudado do Postales, ou ser Postal Prev do Postales, ou ser os dois. Então, você primeiro tem que responder qual é o seu plano. Essa é a primeira pergunta que você vai responder aqui para mim hoje, tá bom? A sua segunda pergunta que você vai trazer aqui é qual a modalidade do seu plano. Em qual modalidade o seu plano está inscrito? Você tem como modalidades plano de benefício definido, planos de contribuição definida e plano de contribuição variável. Você tem 3 modalidades diferentes. Você tem que olhar para o seu fundo, depois você vai dizer qual é o seu plano e depois você vai dizer qual é, dentro do seu plano, a modalidade do seu plano. Isso também altera bastante o resultado. E aí você vai descobrir que cada uma dessas modalidades tem direitos básicos, que são direitos essenciais desse tipo de modalidade. Por exemplo, um plano de benefício definido, ele é um plano vitalício. Ele significa que você vai pagar, vai receber um benefício para o resto da sua vida. Esse plano vitalício, que paga o seu benefício para o resto da vida, só vai existir num plano de benefício definido. Se for um plano de contribuição definida, isso não vai acontecer. É da natureza de um plano de contribuição definida pagar um benefício por prazo determinado. O mesmo acontece com os planos de contribuição variável. Nesses planos existem relações diferentes. Um plano de benefício definido, se houver diminuição da reserva, tem coparticipação da patrocinadora, que são aí as coparticipações, as paridades e a contribuição nos equacionamentos. Já os planos de contribuição definida, se tiver diminuição de reserva, é o participante que arca sozinho, também com a redução do benefício, mas não há novos aportes feitos pela patrocinadora.
Então, identificar por fim o tipo do seu plano vai te dizer qual é o seu direito básico, qual é os direitos essenciais daquele plano. E isso vai te trazer por completo a conclusão desse primeiro passo. Aí você vai entrar no segundo passo. Depois que você faz essa individualização, você no plano, é o seu plano. Você está falando, quando você responde o tipo de plano, a modalidade dele, né, que você traz esses direitos básicos, que você traz a identificação dele com você está trazendo a sua individualização naquele plano. É você como participante se relacionando com aquele plano. Aí você entra no segundo passo, percebendo qual é o direito adquirido. Quando que você adquiriu direitos neste plano pelo qual você pertence? A gente vai entrar agora nas bases jurídicas desse plano. Quais são essas bases jurídicas que nós estamos trabalhando com ela? Então, a gente vai dizer primeiro qual é o seu direito adquirido. E o seu direito adquirido, ele é a data de início do benefício. Qual foi a data em que você começou a receber benefícios nesse plano, se você é um participante assistido? Pega o seu papel, a sua caneta e vai anotando aí a resposta para cada uma dessas perguntas. No final, você vai ver junto comigo o quanto você já sabe sobre você naquele plano, quais são os seus direitos. Então, vai deixando aí para mim anotado tudo isso que a gente está conversando aqui, tá bom? Então, você vai pegar a data de início do benefício se você já for um participante assistido. Agora, se você for um participante ativo, você faz parte do plano, mas ainda não está com seus direitos adquiridos. Então, você sabe que na data em que você começar a receber aqueles benefícios, você terá os seus direitos adquiridos. E vai poder fazer escolha, inclusive, de eu prorrogo e recebo esse benefício mais à frente, ou eu peço ele agora. Veja para você ver como que essa informação é importante você saber, sendo assistido ou sendo ativo. Vamos imaginar aqui uma situação. Você que está me ouvindo agora é um participante ativo. Você está aí numa condição que você está em dúvida se você se desliga, se você vai pedir o seu benefício agora ou não, se você vai ficar como autopatrocinado. Você está em dúvida, você está pensando o que você vai fazer no plano. Você vai olhar para tudo que a gente está conversando aqui hoje e vai saber tomar uma decisão se você pede agora ou se você pode esperar, por exemplo. Então, fica comigo aqui até o final dessa live. E se você estiver nos assistindo e for um participante ativo, sinaliza para mim aqui no chat, para que eu possa pegar o seu caso como exemplo no final e a gente fazer uma aplicação de todos esses passos para um participante assistido e para um participante ativo. E aí você vai ver como esses passos orientam numa tomada de decisão. Combinado? Se você ainda não segue esse canal, também clica aí para seguir agora, se inscreve, ativa as notificações. Que você vai aprender muita coisa aqui que vai preservar o seu direito. Combinado? Então vamos lá, gente. O direito adquirido, ele define o regulamento que está em vigor para você. Então, quais são as regras daquele plano que se consolidaram na data de início do seu benefício. Então, esse regulamento, ele é um regulamento que para você, ele se tornou a sua lei maior. Ele é o que não pode mudar. E aí, se você é um participante, por exemplo, do Reg Replan não saudado, ou do PPSP Ultrafértil, que já teve mudança de regulamento com prejuízo, você vai olhar a data de início do seu benefício e vai poder falar assim, para mim não. Para mim essa mudança está errada porque está ferindo o meu direito adquirido. Então, a data de início do benefício, ela define o seu direito adquirido, ela define o regulamento que entra em vigor e ela define a sua condição no plano. E isso está escrito no artigo 202 da Constituição Federal, e isso está escrito
no artigo 14, 15 e 17 das leis complementares 108, 109, cada um aí guardado a sua devida aplicação. Então, quem diz que o seu direito adquirido, que o seu regulamento se consolida nessa data, é essa legislação. Eu sou aqui uma porta-voz dessa legislação para você. Eu pego os meus 20 anos aí de experiência e trago aqui para você essa aplicação com essa linguagem. Mas quem garante o seu direito é essa legislação, são os julgamentos do Supremo Tribunal Federal. E isso você agora já sabe, porque você está conhecendo as bases jurídicas no seu segundo passo. Então, se no primeiro passo você aprendeu a fazer essa individualização, você no plano, você tem no segundo passo as bases jurídicas que determinam o seu direito adquirido, o regulamento vigente, e agora eu vou te dar um terceiro passo, um terceiro item, que são os seus documentos. Porque para você saber o seu direito adquirido e o regulamento, para ver como isso está, você precisa ter os seus extratos financeiros, porque fundo de pensão é direito financeiro. A gente está falando aqui de reserva de dinheiro, uma reserva de dinheiro que você, que é participante, formou ao longo da sua vida e que te pertence. Então, se essa reserva pertence a você, você tem que acompanhar desde a primeira contribuição até fechar a sua reserva matemática no dia de início do seu benefício, ter todo o demonstrativo de cálculo do seu benefício, como o seu benefício foi calculado, e ter também todo o extrato de pagamento do seu plano. Se você tiver esses extratos, souber como os investimentos rentabilizaram, você tem completo domínio sobre as bases jurídicas do seu direito em fundos de pensão e você completa o passo 2. Então me diga agora aqui nos comentários, você tem esses documentos? Você, que é um participante de fundo de pensão, que é o proprietário desse dinheiro, você tem com você todos esses documentos? Se você tem, você está de parabéns. E se você não tem, você tem que ter. Porque como você vai dizer se está certo ou se está errado se você não tiver? Então você tem que ter. E se você não tem, não sabe como ter, vem para a minha comunidade que eu vou te ensinar como é que você vai ter. E isso não te custa absolutamente nada. É só saber. É só fazer cada um dos passos e você terá tudo isso na sua mão. E com isso em mãos, você tem um grande poder. Acredite no que eu estou te dizendo. Qualquer coisa pode acontecer no seu fundo de pensão se você já tiver caminhado o passo 1 e o passo 2. Então, se você der 2 passos a favor da sua reserva financeira, dos seus próximos anos de vida, do seu pilar financeiro na maturidade, então você que não deu esse passo ainda, você vai fazer um compromisso com você e você vai dar, no mínimo, esses 2 passos. E se você ficar comigo até o final dessa live, eu tenho certeza que você vai dar os 5. Porque ninguém fez mais por esse momento de vida do que você. Então, você vai caminhar junto comigo os 5. Mas esses 2 primeiros, você já vai fazer esse compromisso agora com você. Então, se você está aí vendo essa live, você vai falar agora em voz alta, para você mesmo se ouvir. Você vai falar assim, eu vou dar esses 2 passos. Porque esses 2 passos você é capaz de enfrentar qualquer cenário, por mais terrível e imaginável que ele seja. Se você tiver dado esses 2 passos, tem jeito, tá? Então, no mínimo os 2, combinado? Agora a gente passa pro terceiro passo. E o terceiro passo, ele é um passo um pouco mais de especialista. A gente já tem muitos clientes especialistas no Luiza Moraes Advogados, já deram vários passos.
Esse passo, ele é um passo um pouco mais de especialista, eu entendo, tá? Que não é tão simples assim esse terceiro passo. Mas juntos a gente consegue dar esse passo. Então, vem comigo aqui que a gente vai devagar, tá? Mas esse terceiro passo também é importante, que é o quê? A conferência. Então, você já se individualizou, você já respondeu aí nas suas anotações, o passo 1. Você já conhece suas bases jurídicas, já sabe qual que é a data de início do seu benefício, já sabe que ela é o seu direito adquirido, qual que é seu regulamento e já está com a documentação em mão. Mas o que eu faço com isso? Eu tenho tudo isso, mas o que eu faço com isso? Não é essa a pergunta? É essa pergunta que eu escuto aqui muitas vezes. E isso é se aplicar a individualização na base jurídica. Então você tem que fazer essa aplicação. E se você não consegue fazer isso sozinho, existem especialistas para fazer isso para você, para fazer essa conferência. E aí é importante fazer essa conferência e falar assim, o meu benefício foi concedido de maneira correta? Tá tudo direitinho? Esse benefício, ele foi concedido conforme esse regulamento, ele está sendo atualizado conforme esse regulamento, a minha reserva está calculada da maneira como deve ser, a patrocinadora pagou tudo que ela tinha que ter pagado para o meu plano, a minha reserva, ela está completa? Tem que conferir. A maioria dos casos não está. A dívida que a Petrobras tem com a Petros é uma dívida conhecida. A dívida da Caixa com a FUNCEF foi reconhecida pelo presidente da Caixa em cadeia nacional, em todas as mídias, é de conhecimento notório. As empresas que estão negociando suas dívidas, né, no fundo, que o Santander tem questões com o Santander Prev e que tinha até documentos ali camuflando isso, suspeita, né, de ter documentos camuflando. Então, existem uma série de questões que você tem que conferir para saber se o seu dinheiro está onde você deveria estar. Então, lembra que esse cofre, ele pertence a você. Então, você tem que conferir se está tudo dentro desse cofre. Você guardou esse dinheiro, isso é certo. Todo mês saiu do seu contra-cheque, foi descontado no seu contra-cheque. Todo mês isso aconteceu. Aconteceu para quem era Eletrobras, aconteceu para quem era FUNCEF, aconteceu para quem era Postales, aconteceu para quem era Petros. Gente, aqui eu vou vendo os nomes aqui, ó, todo mundo que tá me mandando mensagem aqui, ó. Então, eu vou vendo aqui, por isso que eu vou citando o nome dos fundos. Então, né, quanto mais vocês participam, mais essa live se parece com você. Então, vai deixando aí seu comentário que eu vou falando o nome do seu plano também, ó. Marley Teresina, sou da Fundação Banrisul. Então, a gente tem Banrisul aqui também. Então, você está contribuindo, você sofreu o desconto no contra-cheque, para você não teve outro caminho. Vamos conferir se todo mundo cumpriu com suas obrigações, assim como você cumpriu com a sua. Então, é esse momento de conferência para aplicar essa individualização nessa base jurídica. E para isso, se for muito complicado para você, tem cliente aqui que é da área financeira, tem cliente aqui que é da área de investimento, que tem outros investimentos, tem cliente que consegue fazer a conferência. Tem clientes, a grande maioria não. Eu mesma, como advogada especialista, peço as conferências para os técnicos atuariais que existem no Luiza Moraes Advogados. Gente, eu fiz, analisei, acredito que seja isso, confere para mim. E eles conferem antes que eu venha aqui conversar com vocês. Então, existem técnicos que fazem isso para participantes também, não só para fundações e patrocinadoras. Então, você chega ao terceiro passo fazendo a conferência e contando aí, se necessário, com auxílio dos especialistas, tá? E aí, você vai pro quarto passo. E nesse quarto passo, você vai trazer nesse momento uma identificação do momento. Você vai olhar e falar assim, eu já sei qual é meu plano, eu já sei quais são os meus direitos, eu já tenho toda a documentação na minha mão e conferi, vi que isso não está indo bem como eu imaginava,
não está tudo ok, ou eventualmente está tudo ok, né? Você pode ser de um plano que está tudo ok, ou não está tudo ok, mas qual é o momento do meu plano? E quando eu falo do momento do meu plano, eu falo da economia no mundo, porque eu estou falando de finanças, eu estou falando do seu dinheiro. Então, tá rendendo bem? Como que ele performou no último ano? Quem é que está gerindo esse plano? Como que está a legislação hoje? Qual é o movimento que eles estão fazendo? Quem está negociando? Quem está falando sobre o quê? Como está o comportamento do meu fundo de pensão? Como está o comportamento da patrocinadora do meu fundo de pensão? E como está o comportamento dessas pessoas, CPF, que aparecem sempre? Sabe aqueles nomes que estão sempre no holofote? É esses nomes que você vai olhar. Assim, como é que eles estão comportando? Joga o nome dele lá no Google. Olha o que essa pessoa está falando. Olha o que notícia que eles estão dando. Ah, jogar no Google, doutor, eu olho tudo, não acho nada. Tem problema não, entra para a nossa comunidade. Lá você vai ficar sabendo o que está acontecendo. Lá você vai sugerir temas. Lá você vai conseguir se envolver com o que está acontecendo de uma maneira que não é tóxica, que não é aquele assunto que vem para tirar a sua paz. Você tem que buscar assunto que te constrói segurança, não é que fomenta a discórdia. Pensa assim, né? Guarda a porta do seu coração, porque é o que entra que sai, não é isso? Isso é verdade. Se a gente coloca coisa boa pra dentro, sai coisa boa. Se a gente fica colocando muita coisa ruim, muita inquietação, muitas palavras negativas, muito pensamento negativo, vai saindo da gente aquilo. Vai virando um tormento. Então pensa que você pode buscar por sua conta, porque agora você sabe por que você está buscando, e vai lá e procura ver como essas pessoas estão se comportando, procura ver como que está o cenário. Existem caminhos oficiais para você fazer isso. Por exemplo, todo ano a Previc, que é um órgão oficial que fiscaliza todos os planos de fundo de pensão, solta o relatório anual que trata de todos os planos, não são os fundos. Lá está o valor da dívida, lá está o valor do equacionamento, lá está o nível de solvência, lá está quanto que rentabilizou. Esse documento, ele é um documento público. Às vezes é difícil você ler, mas lá você tem como pegar um plano e pegar um outro plano de referência e fazer um comparativo, por exemplo. Então, dá uma olhadinha, por exemplo, no relatório anual da Previc, ele fala muita coisa. Tenta observar também as negociações nos seus acordos coletivos, como que tem acontecido. As pessoas que estão negociando, né? Em que papel que elas estão? Elas estão sendo promovidas, elas estão sendo beneficiadas, elas ganharam novos cargos. Tudo isso anda acontecendo aí no cenário de fundo de pensão. Então, olha para o seu. Entende qual que é o momento que o seu plano está vivendo. Tem grupo de trabalho formado? Estão falando de negociações de dívidas? Estão falando de renúncias em processos judiciais? Estão falando em quitações de dívidas? Isso está acontecendo com o seu plano? Se isso estiver acontecendo com o seu plano e a sua resposta for sim, isso é um alerta para você. Porque estão negociando o seu dinheiro. E aí você tem que saber quanto está negociando, não o quê. Te informar, negociou e pagou tanto, mas quanto era? Porque se você vai pedir um desconto, você não fala assim, você me dá um desconto? Aí a pessoa te responde assim, eu te dou 5% de desconto. Aí você pensa assim, nossa, mas 5% para eu pagar à vista? Tá bom. Você tirou tanto aqui, ó, você faz a conta ali e aceita, às vezes, o pagamento ali no Pix. Vou pagar no Pix porque tá com 5% de desconto. Mas você sabia quanto era e para quanto foi para poder saber se valia a pena ou não. Seu fundo de pensão é a mesma coisa. Quem é, por exemplo, a MS Saúde, recebeu um comunicado oficial
dizendo do pagamento de uma dívida e que vai vir no contra-cheque de quem é assistido daquele plano de saúde. Foi uma negociação em troca da renúncia num processo judicial. Mas quanto era nesse processo? Qual foi o tamanho desse desconto? Porque se eu tiver que pagar e o desconto for de 50%, eu quero pagar à vista. Mas 50% é um desconto bem grande. E você não costuma ver um desconto de 50% por aí, não é mesmo? O mesmo está acontecendo, por exemplo, no plano Ultrafértil, que está em negociação para dar um desconto de uma condenação de mais de R$1 bilhão da Mosaic. Agora, o desconto é de 50% do valor. Você não acha que esse desconto está muito grande? Você, para comprar uma casa nova, você recebe desconto de 50% para pagar à vista? E no supermercado? E no açougue? Alguém tem desconto de 50% por aí? Esse desconto é do seu crédito, do seu valor financeiro. Então, quando a gente fala de fazer uma identificação do momento, é importante você olhar para o seu plano específico. Caixa Econômica com redução de compromissos através de redução de benefícios em contra-cheque. Mosaic, Ultrafértil com redução de benefício, que é um grande desconto para patrocinador, mais um desconto de 50% numa condenação judicial. A MS Saúde Petrobras com um desconto ainda desconhecido. Esse é o cenário de alguns dos planos. E o seu? Eletrobras voltando aí com equacionamento de um plano, que estava aí com equacionamento suspenso. Como que fica esse movimento? Olhe para o seu plano, olhe bem de perto e veja o que está acontecendo no seu fundo de pensão para que você possa blindar aí o seu, esse seu benefício tão importante na sua vida. Aí a gente está no quarto passo. E aí a gente entra no quinto e último passo. E esse quinto e último passo diz respeito a você. E uma diferença entre direitos coletivos e direitos individuais. É muito importante fazer essa diferenciação e ter essa mentalidade financeira. Porque mesmo que um fundo de pensão tenha nascido a partir de uma relação de emprego, de trabalho, que você tinha com uma grande empresa, às vezes estatal ou não, mas uma grande companhia, uma grande organização, ele vem formando uma reserva financeira e trata-se de direito financeiro e trata do seu patrimônio. E quando você olha para isso, existe muita fala no coletivo e pouca atitude no individual. Mas direito financeiro, patrimonial, ele só pode ser tratado de maneira individual. Então, quando você terceiriza uma área tão importante da sua vida, para que alguém tome a decisão e tome a ação por você, você fica à mercê da atitude do outro. Mas a consequência é no seu contra-cheque, na sua renda, no seu dia a dia. Então, esse terceiro passo, ele diz um pouco respeito a essa consciência financeira, esse pensamento financeiro e como a jurisprudência, que são os julgamentos dos tribunais no país, tratam esse tema quando você trata de direito patrimonial. E é isso o seu fundo de pensão na sua vida. O direito patrimonial, ele é um direito muito protegido. E muitas vezes vocês escutam notícias de que não funciona, de que não dá certo, mas é porque está sendo tratado no âmbito coletivo. Quem avalia por um olhar de patrimônio individual é meu dinheiro, minha reserva, minha propriedade. Enfrenta isso com o direito adquirido, que ele é único, ele é de cada um. Eu tenho certeza que todo mundo aqui que está assistindo essa live, aqui ó, eu tenho aqui ó, a Carmen Pedron que está com a gente,
o Davi Milbras, que está com a gente, o Francisco Fernando, o Edson Sarmento, o Paulo Pacheco, ó, todos aqui na minha tela já, com perguntas prontas para eu poder responder daqui a pouco. Se você ainda não mandou a sua pergunta, mande que ainda dá tempo, né? Estamos aí caminhando para o final da nossa live, mas ainda é tempo de você mandar a sua pergunta para que eu possa responder. Mas eu tenho certeza que cada uma dessas pessoas que estão aqui, né, assistindo essa live hoje e aprendendo os 5 passos para blindar o seu benefício de fundo de pensão, elas deram respostas diferentes no passo 1. Elas tiveram tempos diferentes no passo 1, direitos diferentes no passo 1, data de início de benefícios diferentes no passo 1. Essa é a individualização de um fundo de pensão. Então, quando você chega no passo 2, que você traz as bases jurídicas, a base é a mesma, mas na hora que eu aplico no passo 3, eu chego a resultados diferentes. Então, o passo 3, quando você une a individualização com a base jurídica, você traz um resultado individual para cada um. E aí você vai discutir isso de maneira coletiva. E quando você discute isso de maneira coletiva, é para um, não é para outro, é direito de um, não é direito de outro, lesou um, mas não trouxe prejuízo financeiro para o outro. E muitas vezes os resultados não são positivos porque não foi enfrentado de maneira individualizada. Mas o histórico que nós carregamos, né, que eu carrego com a minha experiência, ele é um histórico diferente. Porque existem ferramentas, né? Existem análises, existem peritos que atuam, existem ciência jurídica e ciências atuariais que conseguem fazer essa individualização, né? Demonstrar uma eventual lesão e, claro, fazer com que o direito financeiro e patrimonial de cada um seja respeitado, mesmo dentro de todas aquelas condições. O importante é que você tenha, né, essa consciência de que a jurisprudência formada e essa descredibilidade de que não vai dar tempo. Quem aí já falou assim, eu não vou fazer nada não, porque agora eu já cheguei numa fase da minha vida que até um processo acabar eu não vou ver isso acontecendo não. Eu já ouvi isso tantas vezes na minha história e aí aquela pessoa se encorajou. E aí sabe o que aconteceu? Deu tempo, ela viveu uma vida, aproveitou o que veio de resultado e viu ali, né, todas as suas condições que ela tinha idealizado acontecendo na vida dela. Então, veja que é só uma questão de olhar, né, para aquilo ali do tamanho que é. Enfrentar os 5 passos, chegar ao final, verificar essa jurisprudência, se é favorável, se não é, se está permitindo, se não está. Fazer uma análise criteriosa que te traga segurança suficiente para você dar esse último passo, que é a da atitude de maneira individual, sabendo que os resultados impactam a sua vida, da sua família, né, os seus projetos. Então, ali você abre, né? Eu falei aí, abre, cuidado, cuida da porta, né? Do que entra aí no coração. Entra coisa boa. E a coisa boa que entra renova muitas outras coisas boas também. Eu tô falando isso aqui porque isso é muito importante para que você possa dar esse 5º e último passo e caminhar no sentido, na direção daquilo que você idealizou, daquele primeiro ponto, né? E se você quiser saber mais quais são as ferramentas, quais são as jurisprudências que existem, né? Sobre isso existem formas de você saber. Eu tenho a reunião toda terça-feira, às 14h no quadro Você Senta e Fala. Lá você pergunta, aplica o seu caso e você sai seguro ali, sabendo de todas as informações. Então, o importante é que você conheça a sua situação específica no plano e com essa individualização você tenha segurança de blindar esse seu benefício e garantir que você receba ele pelo tempo que está determinado no seu regulamento, na data de início do seu benefício, sem nenhum prejuízo, sem nenhuma lesão. Combinado?
Gente, então vamos aqui, partindo para o final da nossa live. Se você não segue o canal, clique agora em se inscrever. Você já tem aí, ó, no mínimo 5 bons motivos para fazer parte desse canal. Entre para a nossa comunidade, minha comunidade no WhatsApp, onde você vai poder ajudar a construir, né, um cenário melhor para o seu benefício de fundo de pensão. Uma comunidade bonita que está sendo formada pelos participantes e para os participantes, para que você conheça e consiga proteger o seu benefício, proteger os seus direitos. Movimento lindo que está sendo feito pelos participantes de fundo de pensão. Vamos recapitular aqui então para a gente partir para as perguntas, senão não dá tempo da gente responder e eu faço questão de responder todas as perguntas que chegam aqui no canal durante a live. O passo 1, individualidade, qual é o seu plano, o tipo de plano e seus direitos básicos. Passo 2, a base jurídica, qual é a data de início do seu benefício, seu direito adquirido, seu regulamento, seus documentos. Passo 3, a conferência, aplicar a sua individualidade no direito e saber como está, todos os seus direitos estão sendo respeitados, está tudo sendo cumprido. Passo 4, identificação do momento, como está se comportando a sua patrocinadora, o seu fundo de pensão e as pessoas que estão sempre nos holofotes ali quando o assunto é o seu fundo de pensão. Passo 5, pensamento financeiro, cuidado com você. Olhe para o seu patrimônio, pense que essa é a maior reserva de dinheiro que você já formou na sua vida e que ela sim é capaz de te colocar naquele lugar que você planejou e que você pode viver a longevidade que você programou com uma base financeira forte que vai ser capaz de cuidar dos outros 3 pilares emocionais, sociais e de saúde. Então, você que tem aí os seus 5 passos, vem com a gente para a comunidade, para que você fique por dentro de tudo e que você possa aí participar, né, de todos os nossos eventos. E principalmente eu deixo o convite para que você participe da reunião terça-feira no quadro 60 e Fala, onde você faz a pergunta diretamente para mim e eu te respondo. Vamos agora um pouquinho desse quadro aqui. Vamos para uma pequena amostra e eu vou começar pela pergunta da Carmen Pedron. Boa tarde, doutora Luísa. Sou FUNCEF Reg Replan não saudado. Tenho curiosidade de saber se aquele envolvimento dos fundos de pensão com a Telemar, Oi, se isso gerou perdas para FUNCEF. Olha, Carmen, os processos de investigação, tanto da Operação Lava Jato quanto da Operação Greenfield, que se desdobrou ali exclusivamente nas ações dentro dos fundos de pensão, se desdobraram em 28 ações criminais. Nessas 28 ações criminais, existe a delação premiada da Andrade Gutierrez, que mantém-se sob sigilo até hoje. Então, a gente não tem como afirmar se essas negociações foram ou não por conta do sigilo. Mas os 28 processos continuam em andamento. Inclusive, 8 gestores, sendo 5 do Postales e 3 da Petros, já foram condenados em primeira instância na ação criminal. Tá? Essa é a notícia atualizada que eu tenho para poder te passar. Tá joia? Eu tenho aqui a pergunta do Davi. No contexto atual, o que se sabe da Petrobras sobre retirada de patrocínio, criação de nova modalidade CD ou cancelamento da modalidade BD? Davi, a Petrobras ela já tem alguns movimentos mais abertos, detalhados, e nesses movimentos, o grupo de trabalho, na sua finalização, ele deu um posicionamento claro de que não haveria nenhuma negociação no plano de benefício definido e que todo o movimento era para a criação de um novo plano de contribuição definida, com negociações e quitações de dívidas passadas. Recentemente, há cerca de 15 dias atrás, após toda a troca de diretoria da Petrobras,
inclusive com vários representantes do grupo de trabalho assumindo papéis relevantes e grandes promoções dentro desse cenário político-econômico ali, né, essa movimentação de indicação a cargos, foi criado um novo GT para conversar sobre o equacionamento. Na manifestação já veio um laudo do Ministério Público da União dizendo que não há a mínima possibilidade de se aprovar pagamentos maiores para o equacionamento. O que não seria um caso na Petrobras quando a gente fala que ela é uma empresa privada, não mais uma empresa pública. Mas nesse caso específico, as dívidas são do passado, da época que ainda era uma empresa estatal. Então existe essa discussão, mas o Ministério Público da União afastou completamente a possibilidade desse pagamento. Mas a Federação Única dos Petroleiros soltou uma nota falando sobre ampla divulgação e migração em massa para um plano de contribuição definida. Então, esse é o cenário atual. E a resolução 23 da Previc, que vai autorizar o pedido de retirada de patrocínio, estará disponível no meio do próximo mês. Então, quem aí é Petrobras, coloquem as barbas de molho que promete, o mês de agosto promete bastante notícias sobre migração de planos e possível retirada de patrocínio, tá? O Edson pergunta pra gente, enviei informações obtidas no site da Real Grandeza hoje, através do WhatsApp do escritório. Obrigado, Edson, você aí já contribuindo para a nossa comunidade, como faz sempre, e a gente agradece todas as notícias que chegam, todas são avaliadas e passa pela nossa central aqui de especialidades, né, pra gente checar a veracidade e aprofundar, né, na parte técnica dessas notícias, para ao final saber qual é o impacto para você, participante. Então aqui a gente pega a notícia e traz ela com transparência, de maneira completa e aplicada ao participante do plano. Obrigada pela sua colaboração. A Carmen pergunta: na minha ação 60B, é feita essa solicitação de reserva matemática individualizada e a conferência? Carmen, para você que já tem a causa 60B, né, que você já está, passou os 5 passos e já está no uso de uma ferramenta, né, que é validada pela jurisprudência, né, a gente tem jurisprudências favoráveis nesse sentido, mas você já chegou no uso da ferramenta, então você já caminhou aí, né, esses 5 passos e já está protegida, já, né, tomando uma ação que foi pensada de maneira financeira para proteger a sua maturidade. Então, fique tranquila que todos esses passos já foram percorridos pelo time de especialistas em seu nome, tá? Pode ficar tranquila. Eu tenho aqui uma pergunta, plano BD Eletrobras, não tenho acesso, como solicitar essa documentação? Nós fizemos, eu não sei se é Yara o nome, não aparece para mim aqui com clareza. Se eu estiver equivocada, me perdoa, tá? A gente fez um passo a passo, eu fiz um passo a passo para vocês, junto com o time do escritório, para que vocês saibam como pedir de maneira documentada. Porque assim, os documentos não basta só você pedir, é importante que nesses documentos tenha uma forma de pedir e um registro desse pedido. Então pensem comigo aqui, no papel de um advogado, né, agindo com estratégia na defesa das pessoas, a gente sempre tem que partir dessa premissa de que a gente considera o pior cenário. Por quê? Porque se eu imaginar o pior cenário, eu não vou viver esse pior cenário. Então essa é a ideia, de que eu não viva esse pior cenário. E aí, quando isso acontece, e eu me preparo, ele não acontece porque eu consigo essa blindagem antes que ele aconteça. Mas vamos fazer juntos esse exercício de imaginar o pior cenário. Imagina que a sua patrocinadora pediu a retirada de patrocínio, porque isso é possível, porque existe uma lei que permite que ela faça isso. Aí ela vai lá e retira o patrocínio e a sua fundação
que é a fundação que cuida do seu plano, no seu caso aqui é BD Eletrobras. Então vamos pensar assim, você faz parte do BD Eletrobras, o seu plano deixa de existir, retira o patrocínio, você vai para um novo plano instituído. Aí, Fundação Real Grandeza deixa de existir, porque a Eletrobras já está migrando todos os planos para a Fundação Elos. Mas a Fundação Real Grandeza deixa de existir porque não ficou mais nenhum plano lá dentro. A Eletrobras cancelou todos os convênios de adesão, ela deixou de existir porque ela se esvaziou. Acabou a sua fundação e o seu plano BD não existe mais. Você começa a receber um novo benefício de valor muito menor do que o que você recebia antes, porque é isso que acontece nos planos, né, novo plano instituído. Ou ele vai ser menor porque o valor é menor, ou ele vai ser menor porque ele vai pagar por menos tempo. Nesse caso específico, você não concorda, mas você não tem o regulamento, você não tem os documentos, você não sabe onde eles estão. A Fundação Real Grandeza que tinha não existe mais. A Fundação Elos responde assim: eu não sei desse plano, porque esse plano nunca veio para mim, só veio o plano novo, e você não tem para quem reclamar. Essa é a realidade de quem não caminha nem até o passo 2. Você quer estar nesse lugar? Não. Nem eu quero que você esteja nesse lugar. Então é por isso que eu quero que você venha comigo aqui até o passo 5. Mas que no mínimo você venha até o passo 2. Para você ir até o passo 2, existe esse e-book. É um informe que nós fizemos, que eu pedi para preparar para vocês, para que vocês saibam pedir. E lá na frente, mesmo que o documento não exista, você fala assim, mas eu pedi, ele foi negado, então eu quero uma indenização. E você vai ser reparada porque era um direito seu previsto na Lei Complementar 109 que não foi cumprido, tá? Então, não deixe de entrar para a nossa comunidade, levanta sua mão lá, pede esse documento, vai ser enviado para você sem custo nenhum. E aí você entra lá, faz o passo a passo e pede. Porque se você pedir, tiver esses documentos, ótimo, você está pronto até para caminhar os próximos passos. Mas se eventualmente você não tiver e alguma coisa acontecer, você tem uma prova de que você pediu e que não foi te fornecido. Quem é Petros aqui pode levantar a mão e falar que está pedindo e não está conseguindo. Quem é FUNCEF também não está conseguindo. Então, esses documentos têm que ser pedidos mesmo, tá bom? Eu usei, gente, essa pergunta como exemplo, mas isso vale para todo mundo, tá? É a mesma coisa de um banco falir, fechar as portas com seu dinheiro lá dentro, você não ter o número da conta, não ter um extrato, não ter um saldo, um arquivo de nada. Hoje é tudo digital, hoje, se sumir tudo, você não tem como provar nem que seu dinheiro estava lá. Então, você tem que ter esses documentos na sua mão. Concorda comigo? Tenho certeza que vocês vão aí ó, segurar na minha mão e vai concordar com o que eu tô falando, né? Vamos aqui partir para a próxima pergunta. O Francisco Fernando pergunta, doutora Luísa, como fica a situação do direito adquirido? Em 2006, o STF mudou a regra do jogo, pacificando que o DA, o direito adquirido, é a partir, no nosso caso, do momento em que nos aposentamos, e não quando assinamos o documento. É isso mesmo. Na verdade, essa mudança aconteceu em 2001, com a Lei Complementar 108 e 109, já aconteceu essa mudança, e ela previa que o direito era adquirido na data de início do benefício, quando você cumpre todos os requisitos para elegibilidade do benefício. Então, não é na data em que você entra, é na data em que você se aposenta. Se você for ativo, o regulamento está mudando para você, está mudando a regra do jogo. Agora, se você já se aposentou e começou a mudar depois, ou se prevê um pagamento que a patrocinadora não fez, o seu direito está protegido, inclusive, pelo STF, tá? Então, essa decisão, ela é importante. Ela é, gente, uma jurisprudência absoluta. Então, tenha isso a seu favor. O participante fica com essa falsa ideia que tudo é contra ele.
é contra os que não fazem por si. Porque os que individualizam o seu direito e fazem por si próprio e por sua família, a história é diferente. Quem faz e faz confiante no que está fazendo, escreve uma história de futuro diferente. Porque dinheiro tem dono nesse Brasil, tem número, tem dono, tem que ser declarado na Receita Federal. Como que o dinheiro some assim e ninguém fala nada? Se você que é o dono do dinheiro falar, ele aparece. Pode confiar no que eu estou te dizendo. Tá? A jurisprudência que o Francisco trouxe pra gente aqui, ela pode ser vista de duas maneiras. Dizer que tirou ou garantir que o que está mudando agora não vale para você que já se aposentou, tá, Francisco? Então fica aí com essa, te deixo aí com essa provocação, tá? Gente, estamos aqui caminhando para o finalzinho mesmo da nossa live. E temos aqui, né, o Paulo fechando aí as nossas perguntas. Doutora Luísa, boa tarde. O que poderá ocorrer se eu não optar pelo CD do Postales? Paulo, se você optar por continuar no BD do Postales, você vai ficar no BD do Postales. Migração é um ato voluntário. Então, mudar de um plano para o outro, renunciando a todos os seus direitos, é só se você, participante, concordar com isso. Eu, particularmente, não oriento que seja feito. Esse é o meu ponto de vista, salvo raríssimas exceções. Eu já orientei uma migração de planos, porque financeiramente, se você calcular, não há vantagem nenhuma para um participante migrar de um plano para o outro. O incentivo é feito pela patrocinadora, porque é bom para ela migração de um plano para o outro. Para o participante, financeiramente, não é. Mas se você ficar num plano BD, você lida com o risco de uma retirada de patrocínio. Mas mesmo no comparativo entre migração de planos e retirada de patrocínio, na retirada de patrocínio, se você caminhar os 5 passos que você recebeu aqui hoje e usar uma das ferramentas para garantir que o seu direito seja preservado e que você receba tudo o que lhe é devido para que você possa viver a sua renda, né? Construir a sua própria renda, eu te garanto que você vai ter um destino bem melhor do que a migração. Qualquer escolha que você faça, conte conosco, tá? Eu e todo o time do Luiza Moraes Advogados estamos aqui para caminhar junto com vocês, de ponta a ponta, respeitando as suas decisões, respeitando o seu momento. E o meu compromisso aqui é com conhecimento. Eu espero que você saia da live de hoje com esses 5 passos muito claros e que você haja a favor da blindagem do seu benefício de fundo de pensão. Se ainda ficou alguma dúvida, eu te convido para a nossa reunião, toda terça-feira, às 14 horas, no quadro 60 e Fala. Para participar, basta se inscrever, é gratuito, mas as vagas agora são limitadas. Então, não deixe para fazer a sua inscrição em cima da hora. Faça assim que você assistir essa live ou que uma dúvida nascer aí na sua cabeça depois de tantas provocações. Se você ainda não segue o nosso canal, clique em se inscrever, ative as notificações e deixe o seu like se você gostou desse conteúdo. Isso ajuda a fazer com que ele chegue para o maior número de participantes de fundo de pensão. E se fez sentido para você, compartilhe essa live nos seus grupos de WhatsApp. Vamos juntos crescer essa grande comunidade de participantes que ocupam novamente o seu lugar nesse espaço e lutam para que o seu plano de benefício exista e pague até a última vida da maneira como foi contratada. Um grande abraço para vocês e até a próxima quinta. Tchau!